Olá e bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar fundo nos últimos resultados financeiros da Microsoft. Estamos com o comunicado oficial da empresa em mãos para o trimestre que fechou agora em 31 de dezembro de 2025. E olha, logo de cara tem uns números que chamam a atenção. Uma receita que sobe 17% já é algo forte, né? Sem dúvida, é um crescimento muito robusto. Mas o que me deixou mesmo, assim, intrigada foi o lucro líquido, um salto de 60%. É um número impressionante. Pois é, honestamente um aumento de lucro 3 vezes maior que o da receita. Geralmente significa que aconteceu alguma coisa fora da curva, talvez algo não recorrente. O que está por trás dessa mágica, digamos assim? Exatamente essa é a nossa missão aqui. Para quem acompanha o mercado, especialmente o investidor, seja aqui no Brasil ou lá fora, um relatório desses é quase um quebra-cabeça. Nosso trabalho é juntar as peças para entender a saúde real da empresa. E a estratégia também, imagino. Exato. A grande história que a Microsoft quer contar é sobre inteligência artificial, e a gente vai usar esses números para testar essa história. Essa aposta em IA é para valer? Já está dando resultado ou é só uma promessa bem embalada no relatório? Perfeito, então vamos começar por aí, por esse número que salta aos olhos. O lucro de 38,5 bilhões com esse crescimento de 60%. O próprio CEO, o Satya Nadella, disse no comunicado uma frase que eu achei bem forte. Qual foi? Ele disse: estamos apenas nas fases iniciais da difusão da IA e a Microsoft já construiu um negócio de IA maior do que algumas de nossas maiores franquias. Uau! Esse dá o tom, né? Mas ainda não explica a conta. Como é que se chega nesse salto de 60%? Então, a gente chega aí com uma distinção que é crucial para qualquer investidor. A diferença entre lucro, GAAP e não GAAP. Certo, os princípios contábeis. Isso. GAPs são as regras contábeis oficiais, digamos assim. O problema é que, às vezes, essas regras incluem eventos únicos que podem distorcer um pouco a foto da operação do dia a dia. E foi exatamente o que aconteceu aqui. O relatório mostra um ganho líquido de 7,6 bilhões de dólares. 7,6 bilhões. E isso veio de onde? Dos investimentos que a Microsoft fez na OpenAI. Então é isso. O investimento deu um retorno contábil gigante. Exatamente. Para simplificar, então, o lucro da manchete foi inflado por um ganho que não vai se repetir todo o trimestre. É como se a empresa vendesse um prédio valioso que não fazia parte da operação principal dela. É a analogia perfeita. Mas e o salário da empresa? O dinheiro que vem da operação normal, como é que ele se comportou? E aí é que a notícia continua sendo excelente. Se a gente tira esse ganho da venda do prédio, o lucro não GAAP, que é esse salário operacional, ainda assim cresceu espetaculares 23%. 23%? Ainda é um número muito forte. Muito forte. Ou seja, a gente tem duas notícias ótimas, mas de naturezas diferentes. Uma é a validação de uma aposta estratégica, o investimento na OpenAI. A outra, que talvez seja até mais importante, é que a máquina principal da Microsoft está girando a todo vapor e crescendo de forma muito, muito saudável. Ok, agora os números fazem mais sentido. Vamos então dissecar essa máquina principal. Se a Microsoft está investindo bilhões para ser a líder em IA, de onde vem esse dinheiro todo? A resposta, eu imagino, está na nuvem. Com toda certeza. A receita da Microsoft Cloud ultrapassou a marca de 50 bilhões de dólares. Em um único trimestre. 50 bilhões? Chegou a 51,5 bilhões, para ser exato. Um crescimento de 26%. A nuvem não é mais só uma parte do negócio. Ela é o centro de gravidade de todo o ecossistema da Microsoft. É o motor que puxa todo o resto. E dentro da nuvem, o destaque absoluto parece ser o Azure, né? Sempre ele. O segmento Intelligent Cloud, como um todo, cresceu 29%, o que já é ótimo, mas a linha específica de Azure e outros serviços em nuvem disparou 39%. Crescer quase 40% em cima de uma base que já é gigantesca é até difícil de processar. E é aqui que a gente vê a narrativa da IA virando um fato contábil. Deixa de ser só um slide numa apresentação. Esse crescimento de 39% do Azure não é só um número, sabe? É um sinal de que a Microsoft está se tornando, de fato, a rede elétrica da nova economia de IA. A rede elétrica
Gostei disso. É isso. As empresas não estão só alugando servidores. Elas estão, na prática, terceirizando seus cérebros de IA para a Microsoft. Isso mostra uma mudança fundamental em como a inovação é construída hoje em dia. Certo, o crescimento hoje é incrível, mas um investidor mais cético poderia pensar: como a gente sabe que isso não é só uma bolha de IA que pode estourar ano que vem? Tem algum dado nesse relatório que mostre se esse crescimento é sustentável? Ótima pergunta. E a resposta está numa métrica que, eu admito, tem um nome bem complicado, então muita gente acaba pulando. Qual é? Commercial Remaining Performance Obligation. Uau. O nome não ajuda. Não ajuda. Mas o número, esse número cresceu 110% em um ano. Chegou a absurdos, 625 bilhões de dólares. 625 bilhões. O que isso significa na prática? Pensa nisso como a carteira de pedidos de uma fábrica de aviões, tipo uma Embraer da vida. Não é o que ela faturou hoje. É o que ela já vendeu e vai entregar nos próximos anos. Exatamente. É receita futura já contratada. Ter essa carteira de pedidos mais do que dobrando de tamanho em um ano é um sinal de confiança absurdo do mercado. Mostra que os clientes não estão só fazendo um teste, eles estão assinando contratos de longo prazo, apostando o futuro das suas empresas na plataforma da Microsoft. Para o investidor, isso significa previsibilidade. Entendido. A nuvem é a estrela, com o futuro garantido por esses contratos gigantescos. Mas e as outras áreas? Para bancar essa revolução de IA, que é caríssima, a base do império precisa ser sólida. O que nos leva ao segmento de produtividade. Office, LinkedIn, ele ainda é forte o suficiente para financiar essa revolução? Ele não só é forte, como continua crescendo de forma muito robusta. O segmento de Productivity and Business Processes gerou 34,1 bilhões de dólares de receita. Uma alta de 16%. Exato. Esse é o pilar de estabilidade da Microsoft. É um negócio que gera um fluxo de caixa constante, previsível, quase como um serviço de utilidade pública, né? É o ganha-pão que paga as contas e financia as apostas mais ousadas. E olhando os detalhes, o modelo de assinatura parece mais forte do que nunca. O Microsoft 365 para consumidores cresceu 29%. Um número impressionante. E para empresas, 17%. Até o LinkedIn, que às vezes a gente esquece, cresceu 11%. Eles realmente conseguiram transformar o antigo pacote Office num serviço indispensável. Sim, e a integração de IA aqui é a chave de novo. Recursos como o Copilot, que funciona dentro do Word, do Excel, do Teams, Certo. ele cria um motivo novo para os clientes não só continuarem assinando, mas talvez até pagarem mais por planos melhores. É uma estratégia brilhante. Eles usam a base de clientes gigantesca do Office como um canal de distribuição para sua tecnologia de IA mais avançada. O que nos leva, então, para o outro lado da moeda. Se a nuvem e a produtividade são o futuro e o presente sólido, o que acontece com o passado? Estou falando do segmento More Personal Computing. Windows, Xbox, os aparelhos Surface. Aqui a receita caiu 3% para 14,3 bilhões. O que, para quem acompanha a empresa de perto, não é nenhuma surpresa. Já era esperado. Na verdade, eu diria que seria mais preocupante se a Microsoft ainda estivesse tentando, desesperadamente, fazer esse segmento crescer. A queda mostra que a mudança de foco de uma empresa centrada no PC para uma empresa centrada na nuvem foi a decisão correta e está consolidada. O futuro da Microsoft não depende mais de vender uma licença de Windows com cada computador novo. Simples assim. E os números detalhados confirmam essa história. A receita de conteúdo e serviços do Xbox caiu 5%. A de licenças do Windows para fabricantes de PCs ficou estável, basicamente. Claramente, a energia da empresa não está mais aqui. Exatamente. Mas o que eu acho fascinante é que mesmo neste segmento que está em declínio, a gente encontra outra prova do sucesso da estratégia de IA. Onde? Se a gente olhar a linha de publicidade em busca e notícias, que é basicamente o buscador Bing, a receita cresceu 10%. 10% no Bing? 10%. Em um mercado que é dominado por um concorrente colossal, crescer 2 dígitos é notável. Com certeza. A hipótese mais provável é que a integração de IA no Bing, oferecendo respostas mais inteligentes, esteja atraindo mais usuários e, claro,
mais receita de publicidade. É um microcosmo da estratégia geral, sabe? A IA está revitalizando até as áreas mais antigas e desafiadoras do negócio. Faz todo sentido. É a IA gerando receita até no segmento mais fraco. Agora, uma empresa que gera tanto lucro e tem tanto caixa entrando, ela tem basicamente duas opções. Ou guarda o dinheiro ou investe pesado no futuro. Olhando o fluxo de caixa, a gente consegue ver qual foi a escolha da Microsoft. E a escolha foi fazer os dois, mas com uma ênfase gigantesca em investir. Primeiro, para mostrar confiança para os acionistas. Eles retornaram 12,7 bilhões de dólares no trimestre. Em dividendos e recompras de ações. Isso, um aumento de 32%. Mas o número que realmente me fez arregalar os olhos está no fluxo de caixa de investimento. Deixa eu adivinhar. Property and Equipment, ou seja, propriedades e equipamentos. Na mosca. A Microsoft gastou quase 30 bilhões de dólares em um único trimestre com isso. 30 bilhões? Para colocar em perspectiva, isso é quase o dobro do que foi gasto no mesmo período do ano anterior. É um volume de investimento, sim, colossal. 30 bilhões de dólares em 3 meses em infraestrutura. É difícil até de visualizar o que isso significa na prática. Significa que eles estão construindo data centers num ritmo alucinante. Basicamente, se alguém aí tentou comprar uma placa de vídeo de ponta da NVIDIA para o computador no último ano e não encontrou, a culpa é em grande parte da Microsoft e de outras gigantes da nuvem. Elas estão comprando tudo. Concreto e silício em escala planetária. Ok, vamos organizar as ideias para fechar. A história deste trimestre me parece muito clara. Começamos com um número de lucro que parecia bom demais para ser verdade e descobrimos que ele tinha um ganho estratégico gigante, mas também um crescimento operacional muito sólido por trás. Exato. E esse crescimento é impulsionado de forma espetacular pela nuvem, que está de fato se tornando a infraestrutura da era da IA. E essa aposta, como vimos, é sustentada por contratos de longo prazo, aquela carteira de pedidos de 625 bilhões. E financiada pelo pilar estável e super lucrativo do Office e do LinkedIn. Enquanto isso, a parte do negócio ligada ao PC vai perdendo relevância, como já era planejado. Exatamente. Então, no final desta análise, qual é a principal conclusão que um investidor ou alguém interessado em tecnologia deveria tirar de tudo isso? A conclusão é que a Microsoft conseguiu provar com números que a sua transição para uma empresa de IA, em primeiro lugar, não é mais uma visão de futuro, é a realidade do presente. A capacidade de tecer a IA em toda a sua estrutura de produtos, desde a infraestrutura do Azure, passando pelas ferramentas do Office, até o buscador Bing, criou um ciclo virtuoso que se retroalimenta. Um ecossistema de IA. Perfeito. A narrativa que emerge é que a aposta em IA deixou de ser uma promessa e já se tornou o principal motor financeiro da empresa, aqui e agora. A aposta virou realidade. Exatamente. E isso nos leva a um pensamento final, uma reflexão. O próprio relatório da Microsoft lista uma série de riscos futuros. Coisas como competição intensa e questões sobre o uso de IA. Certo. E isso me faz pensar. À medida que a tecnologia de IA se torna mais acessível e os concorrentes inevitavelmente avançam, eles vão conseguir diminuir essa vantagem que a Microsoft construiu? Ou será que o investimento maciço em infraestrutura que a gente viu hoje, aqueles 30 bilhões de dólares num trimestre, e a integração profunda da IA no seu ecossistema, já criaram uma barreira competitiva, um fosso tão largo e tão profundo que vai ser quase impossível de superar na próxima década? A resposta a essa pergunta pode muito bem definir quem será o dono do futuro da tecnologia.